O muro caiu, mas a ideologia apenas mudou de endereço. A queda do Muro de Berlim em 1989 foi celebrada pelo mundo como um grande símbolo da vitória da liberdade sobre a opressão. As imagens de pessoas atravessando fronteiras, abraçando parentes e derrubando blocos de concreto pareciam anunciar o fim de uma era sombria. Muitos acreditaram que ali estava o ponto final do socialismo autoritário e também das grandes experiências revolucionárias do século XX. Mas a história raramente termina quando pensamos que terminou. Ela apenas muda de cenário. O muro caiu, mas a revolução, essa não morreu. Ela se reinventou. Aquilo que antes era imposto pela força, pelos tanques e pela vigilância do Estado, passou a ser implantado de forma muito mais sofisticada pela cultura, pela linguagem, pela educação, pela psicologia e outros meios. O muro deixou de ser de concreto e passa então a ser simbólico, invisível e, justamente por essa razão, mais difícil de ser percebido e combatido. Antes de 1989, a divisão era clara. De um lado, o mundo livre, do outro, um mundo controlado pelo sistema. Havia fronteiras físicas, ideológicas, militares, e isto bem definido. Depois da queda do muro, essas fronteiras se tornaram difusas. A luta deixou de ser por território e passa então a ser por consciências, por mentes. A Revolução entendeu que não precisava mais conquistar países, terras, povos, bastava desconstruir valores. Não precisava mais dominar governos, bastava moldar gerações. É nesse ponto que a chamada Revolução Cultural ganha força. Diferente das revoluções clássicas, ela não anuncia ruptura imediata. Ela não chega com discursos inflamados de ódio ou armas nas mãos. Ela entra pela escola, pela universidade, pela mídia, pelo entretenimento e até por certos discursos terapêuticos. Ela ensina novas formas de pensar antes mesmo que o indivíduo aprenda a questionar. E quando percebe, já está pensando dentro de uma moldura que não escolheu conscientemente. O novo muro não impede passagem de pessoas, mas impede o acesso à verdade. Ele não separa cidades, separa o indivíduo da sua própria história, da sua fé e, o que é pior, da sua identidade. É um muro que relativiza tudo, menos a ideologia. Tudo pode ser questionado: família, moral, biologia, fé, menos os dogmas culturais do momento. Quem ousa discordar não é debatido, é literalmente cancelado. Não é confrontado com argumentos, é rotulado. Depois de Berlim, a Revolução entendeu que o fracasso do socialismo real não foi econômico apenas, mas simbólico. O povo viu, sentiu e sofreu, por isso eles vão participar de uma nova estratégia emocional. Em vez de prometer igualdade econômica, passou a prometer reconhecimento identitário.
em vez de falar de classe trabalhadora, como antes, passou a falar de grupos, narrativas e subjetividades. A lógica mudou, é fato, mas o objetivo permaneceu. Uma palavrinha chamada controle. Esse controle, porém, não se exerce mais por meio da polícia secreta, mas pela pressão social. As pessoas passam a vigiar umas às outras. O medo de ser excluído substitui o medo da prisão. A busca pela aprovação substitui a busca pela verdade absoluta. E assim se constrói o novo totalitarismo, mais eficiente, porque não parece autoritário. Ele se apresenta como libertador, inclusivo e progressista, enquanto mina silenciosamente os pilares que sustentam a civilização. A família, por exemplo, deixa de ser vista como um núcleo de formação e passa a ser tratada como um obstáculo. A fé cristã deixa de ser considerada uma herança espiritual, moral, e passa a ser retratada como opressiva ou ultrapassada. A autoridade parental é enfraquecida e o Estado, a escola ou a cultura assume o papel de formadores primários. Não é coincidência. Onde a família enfraquece, a ideologia avança cada vez mais. No campo psicológico, isso se manifesta na fragilização do indivíduo. Pessoas são incentivadas a se verem permanentemente como vítimas, incapazes de assumirem responsabilidades pela própria vida. O sofrimento deixa de ser enfrentado com resiliência e passa a ser usado como identidade. A dor não é mais algo a ser superado, mas algo a ser explorado politicamente. Isso gera sujeitos emocionalmente dependentes, facilmente manipuláveis e profundamente inseguros. Espiritualmente, o efeito é ainda muito mais profundo. Veja bem, ao romper com qualquer noção de verdade transcendental, a revolução cultural cria um vazio existencial. Quando Deus é retirado do centro, algo precisa ocupar esse lugar. E geralmente o que entra é o próprio ego. Ou o Estado, até mesmo a ideologia. O resultado é uma sociedade cheia de discursos sobre liberdade, mas vazia de sentido. Pessoas livres para tudo, menos para discordar. A queda do Muro de Berlim deveria nos ensinar uma lição histórica fundamental. Sistemas que tentam substituir a consciência individual e a fé por engenharia social estão fadadas ao fracasso. O problema é que muitos celebraram a queda do muro sem perceber que estavam abrindo as portas para um novo tipo de prisão. Uma prisão mental, cultural e também espiritual. Hoje, não precisamos de muros de concreto para separar povos. Bastam narrativas bem construídas para dividir famílias, igrejas e nações inteiras. O debate saudável dá lugar à polarização. A busca pela verdade dá lugar à imposição de versões. E quem não se adapta é marginalizado. Tudo isso é em nome de uma suposta evolução moral da humanidade. Por isso,
Confrontar a revolução cultural não é nostalgia do passado, muito menos medo do novo. De fato, é lucidez histórica, é entender que nem toda mudança é progresso e nem toda desconstrução leva à liberdade. Algumas apenas trocam um tipo de opressão por outra. Uma opressão mais elegante, mais silenciosa e até mais difícil de identificar. O cristão, o educador, o pai, a mãe e todo cidadão consciente precisa aprender a enxergar além dos slogans. Precisa perguntar quem se beneficia com essa mudança? Que valores estão sendo preservados e quais estão sendo destruídos? Que tipo de ser humano está sendo formado? Um sujeito livre, responsável e transcendente? Ou um indivíduo confuso, dependente e facilmente conduzido? O muro caiu em Berlim, mas está sendo reconstruído em salas de aula, telas de celulares, discursos aparentemente inofensivos. Derrubar esse novo muro exige muito mais do que força política. Exige formação intelectual, maturidade emocional e raízes espirituais profundas. Exige coragem para pensar, para discordar e para permanecer firme, quando tudo ao redor pressiona para a conformidade. A verdadeira liberdade não nasce da negação da verdade, mas nasce do compromisso com ela. Não nasce da desconstrução do homem, mas da sua restauração. E talvez o maior erro do nosso tempo seja acreditar que o fim de um muro físico significou o fim da luta. Na verdade, irmãos, você que me assiste, ali começou uma batalha muito mais sutil e muito mais decisiva. Uma batalha pelo coração, pela mente e pela alma das próximas gerações. Se esse conteúdo fizer sentido para você, a pergunta final é inevitável. Quais muros você tem ajudado a derrubar? E quais, talvez sem perceber, você está ajudando a construir? Fica essa pergunta. Obrigado por nos assistir até aqui. Você que nos assistiu, curta, compartilha, comenta, para que tenhamos mais relevância e podemos alcançar mais pessoas. Obrigado.